Se em Judas 1,9 Miguel é um título honorífico, como Ellen White vai dizer de novo nos seus escritos, em alguns textos e tudo, ela cita Cristo, aliás, ali e tudo, isso é impossível que seja. Por quê? Porque o texto paralelo de 2 Pedro, que eu vou ler, aliás, 2 Pedro e Judas, eles são muito parecidos. Se você pegar o texto grego e sobrepor, eles são quase que idênticos. Então, ou Judas copiou de 2 Pedro, ou 2 Pedro copiou de Judas, ou nesses trechos comuns eles copiaram de um terceiro que nós não sabemos. Então, se Miguel, em Judas 1,9, é um título de Cristo, como explicar o texto paralelo de 2 Pedro, que fala do mesmo assunto e diz que a referência é a anjos, muito claramente, e não a Cristo? E eu vou ler o texto para não deixar nenhuma dúvida para quem estiver nos assistindo. O texto é um pouquinho de nada longo, eu vou me deter, é bem rapidinho, é Judas capítulo 1, versículos 8 a 10, depois 2 Pedro, capítulo 2, versículos 10 a 12. É um paralelo perfeito. Tranquilo. Comecemos com Judas. Judas 1, versículos 8 a 10. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, referindo-se aos falsos mestres, os hereges que penetraram na igreja e tal, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e blasfemam das autoridades. Aqui aparece a expressão doxas blasfemos-sim. Eu vou ler o texto paralelo para as pessoas entenderem. 2 Pedro 2,10. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, doxas, blasfemuntes, a mesma expressão ali. Versículo 9 de Judas, agora Judas 1,9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de blasfêmia contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Olha o texto correspondente de 2 Pedro 2,11, o que diz: enquanto os anjos, o grego é angeloi, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, tal como Miguel, não pronunciam contra eles juízo de blasfêmia, blasphemon crisim, diante do Senhor. É o mesmo texto. E aí você continua, versículo 10 de Judas 1,10. Estes, porém, dizem mal, blasfemos sim, do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando, blasfemuntes, do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Então, a minha pergunta retórica, e obviamente se ele quiser responder, fique à vontade, se Judas e 2 Pedro são praticamente idênticos no mesmo assunto, e em Judas 1,9 é citado o arcanjo Miguel, e no correspondente, que eu já deixei claro na leitura que é o mesmo, diz que são anjos, então tanto Judas 1,9 ao citar Miguel, quanto 2 Pedro 2,11 estão citando anjos. Não pode haver, portanto, nenhuma referência a Cristo. Como lidar com esses paralelismos e dizer, não, aqui Miguel é um título de Cristo, mas em 2 Pedro 2,11 que cita anjos, espera aí, esses anjos aqui não sei o que é. É isso que eu gostaria de saber.